você não conhece a palavra, você não conhece os seus direitos. Quando você não conhece a palavra, você não entende como Deus trabalha e aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Quando você não conhece a palavra, você vive atrás de especulação. Você vive comendo na mão dos outros. Qualquer pessoa que chega para você e diz assim, ó, xire canta, xire anda, eis que te digo, eis que vejo, você já se arrepia todinha. Você quer ouvir o que Deus tem para falar para você através da boca de pessoas que de repente você nem conhece. Por isso que você é enganado, é lesado, é ludibriado. Porque o que Deus Ele tem para falar para você, nem homem viu, nem ouvidos ouviram, e ainda não penetrou no coração de ninguém. Você está conseguindo entender? O que Deus tem para você não é profeta que sabe, não é guru, não é cigano, não é lendo a sua mão que as pessoas vão descobrir. O que Deus tem para você, o que Deus tem para você está na palavra. E quando você vem para a igreja a fim de ouvir a palavra de Deus, você diz assim, pai, eu estou cansado de barulho, eu estou cansado de conselho, eu estou cansado de viver uma vida cheia de dúvidas, de incertezas, de insegurança. Fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Deus Ele vai falar com você. E você não precisa ficar fazendo roleta russa também não. Tem gente que faz roleta russa. Pega a Bíblia, Senhor, fala comigo, e abre a Bíblia. Você sabia que teve um rapaz que se matou? Porque ele fez isso, aí estava escrito, e Judas foi e se matou. Ele estava com uma depressão tão grande, uma ansiedade tão profunda. Judas foi e se matou. Ele, não é possível. Foi, abriu a Bíblia de novo. Aí estava escrito assim, vai e faz o que tem que fazer. Não é que ele se matou, gente? Então para com esse negócio de ficar fazendo roleta russa. Para com esse negócio de ficar procurando guru, profeta, profetiza, para querer velar a sua vida. O que adianta? Você quer que as pessoas digam para você aquilo que você sabe? Você já sabe tudo que está acontecendo com você. Então não adianta você ficar procurando pessoas para elas adivinharem o que está acontecendo com você. Aí se a pessoa olha para você e diz assim, sua vida está assim, assim e assado, aí você acredita? Você sabe o que é profecia? Profecia é a palavra. Olha só o livro de Apocalipse, capítulo 19. Deixa eu mostrar algumas coisinhas para você aqui, para você acreditar na nossa pregação. Olha só, vamos lá. Apocalipse capítulo 19. A partir do versículo 9. Presta atenção, nunca mais esqueça isso. Anota aí. Anota no seu celular. Grifa na sua Bíblia. E disse-me, escreve, bem-aventurados são aqueles que são achados. Apocalipse 19. É isso mesmo? É isso mesmo. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Continua. E eu lancei-me, ao ouvir aquilo, eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, sou o teu conservo. Por quê? Porque era um anjo. Então não faça isso, eu sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de quem? De Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o que? É o espírito de profecia. Você quer saber quando uma pessoa está profetizando? É quando ela está dando testemunho de Cristo Jesus. Não é quando ela está adivinhando a sua vida, sua carteira de motorista, a placa do seu carro, o seu CPF, o seu RG. Isso se chama adivinhação. Profetizar é dar testemunho de Cristo. Então, olha, não faças tal, sou o teu conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é artigo definido, não tem como não ser. É o Espírito
espírito de profecia. Você quer ouvir profecia? Escute o testemunho de Cristo. Escute a palavra de Cristo. Isso é o espírito de profecia. Você está me entendendo? Então, esse espírito de profecia, ele quer falar com você nessa noite. Profecia é você ouvir a palavra. Profecia é você ouvir Cristo. E entre as linhas que o pregador, o preleitor, o pastor, o bispo está pregando, sempre Deus ele vai falar alguma coisa com você, se você ficar atento aí no seu lugar. Agora, se você ficar pensando na morte da bezerra, olhando o seu celular toda hora levanta, vai lá no banheiro mijar, vai logo lá, fica lá. Tem alguém que quer mijar? Gente, se existe algo que eu acho tão absurdo, presta atenção, sem noção, é o pastor tá lá em cima pregando, aí ele está no ápice da pregação, o Espírito Santo está falando, o fogo está descendo, aí daqui a pouco o bobão faz assim, ó. Não sei se ele vai mijar, não sei se ele vai ver o seu. Gente, é ridículo, não faça isso. A sua nudez está sendo exposta. No momento da pregação, não levante nem para dar água para o seu filho. Você está me entendendo? É um desrespeito impressionante. Porque nesse momento Deus está querendo falar com você e o diabo não está querendo deixar. Satanás está te cegando, está te lesando e você nem percebe. Como a gente percebe que uma pessoa ela está lesada? Ela é somente um cliente dentro da igreja. Quando a gente está pregando e ela está dormindo. Quando a gente está pregando ela está conversando. Quando a gente está pregando ela está olhando o celular. Quando a gente está pregando ela levanta. Meu Deus do céu, você atrapalha a reunião. Você demonstra não querer Deus. E como Deus ele pode mudar a sua vida se você não dá espaço para Ele? Então existem pessoas que querem mudança, querem milagres, mas não querem compromissos. Querem promessas, mas não querem responsabilidade. A Bíblia diz assim, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Em qualquer lugar que você entra, em qualquer órgão público que você entra, que você sabe que tem um governador ali, você respeita, mesmo às vezes não gostando. Você respeita porque você vê autoridade. Você respeita porque você tem temor. Então você respeita. Quando uma pessoa está na casa de Deus, ela não teme a Deus, ela não respeita. E Deus ele está passando. E lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim, olha: e dizia a todos, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus não é aquela coisa que fica inerte, parado. Jesus ele não vai parar para te esperar. Ele está passando. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, as suas vontades, as suas paixões, a sua preguiça, e siga-me. E aonde Jesus passa, ele passa fazendo milagres. Ele cura, ele liberta. E a palavra mostra que lá no livro de Marcos, capítulo 10, Jesus ele passou por um homem chamado Bartimeu. Todo mundo conhece a história de Bartimeu, cego. E agora um detalhe: quando Jesus está passando, você não pode procrastinar, você não pode perder a oportunidade. E a palavra diz que chegaram a Jerusalém, e saindo de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão estava sentada junto ao caminho. E um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, ele era mendigo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a fazer o quê? A clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas
ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista, que eu venha enxergar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Pai, eu não sei com quem o Senhor quer falar nessa noite, mas eu quero que o Senhor libere destino para essa pessoa. Eu quero que o Senhor abra portas do entendimento do coração de cada uma dessas pessoas, que ao ouvir a tua voz, elas possam se reanimar, se levantar e aproveitar a oportunidade de saber que o Senhor também está passando por aqui nesta noite. O Senhor sempre passa, o Senhor sempre passa, mas são poucos aqueles que aproveitam um momento. Então que nessa noite nós possamos aproveitar cada momento dessa palavra, cada momento dessa reunião, cada segundo que nós estivermos aqui na tua casa, Pai. Que nós possamos absolver aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, gente, a verdade é que Jesus, ele sempre passa. Jesus, ele sempre passou, e ele sempre vai passar. E ele passou por tantas pessoas aquele dia, mas somente um que estava à beira do caminho, chamado Bartimeu, cego. Tudo indica que ele não havia nascido cego, mas ele se tornou cego. Ao saber que Jesus estava passando, ele teve a oportunidade de fazer aquilo que muitas pessoas não fazem quando Jesus está passando. Aquele homem vivia às portas de Jericó, mendigando, cego, sem rumo, sem direção. Bartimeu, ele não enxergava o caminho. Veja, é algo espiritual isso. Bartimeu não sabia o caminho, não tinha estratégia. Bartimeu não via rosto, Bartimeu não via portas. Sabe aquela pessoa que não vê saída? Existem muitas pessoas que estão cegas, elas não vê saída, não vê um caminho, não tem uma resposta, só ouve vozes. Bartimeu só ouvia vozes, pessoas passando para lá, pessoas passando para cá. Ele abria a sua capa, estendia ali à beira do caminho, ficava sentado. As pessoas, ao perceberem que ele era cego, algumas iam e ajudavam, outras ignoravam. Mas ele era como um mendigo, vivia à margem da sociedade. Agora, um detalhe interessante é que Jesus curou ele quando? Na saída. Por que Jesus não curou ele na entrada? Porque Jesus passou por aqueles portões. Mas quando Jesus passou por aqueles portões, até então era só expectativa, era só ansiedade, era só serás. E Jesus passa. Bartimeu não faz nada. Mas Jesus, quando estava lá dentro de Jericó, Jesus, ele fez tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, que quando Jesus está voltando para ir embora, veja, na entrada Bartimeu não falou nada, porque, como estou dizendo, era só expectativa. Jesus, Jesus, Jesus. Não, mas quando Jesus saiu de Jericó, já era uma outra expectativa. Bartimeu já tinha ouvido falar o que Jesus tinha feito lá dentro de Jericó. E Jesus saindo, já saiu de uma outra forma, ovacionado, comprimido, a multidão ainda atrás de Jesus, pedindo milagres, pedindo cura, pedindo libertação. E foi quando Bartimeu ouviu aqueles passos diferentes, aquelas vozes diferentes, aquele tumulto. Aí ele pergunta, lá no livro de Lucas você vai ver, que ele pergunta: vem cá, quem está passando? Disseram para ele: Jesus, Jesus o Nazareno.
Sabe, gente, aquele homem sentiu que na saída de Jesus era a última oportunidade que ele estava tendo para ser curado. Sabe quando você sente aquela oportunidade indo embora? Aquela pessoa que você ama indo embora, você perdendo aquele trabalho, perdendo aquela comissão, você perdendo saúde, um parente morrendo, você vê que está chegando ao fim. Bartimeu, ele teve essa mesma impressão. Jesus saindo, Jesus indo embora, ali representava a última chance daquele homem. Sabe quando você não tem mais saída, não tem mais alternativa, você não sabe mais o que fazer? De 2 a 1, ou você fica procrastinando, você fica parado, ou você fica que nem os filhos de Jacó, que nós pregamos domingo. Quem estava aqui no domingo? Um olhando para a cara do outro, assistindo Netflix, assistindo HBO, jogando videogame, mexendo no celular. Ou eles desciam para o Egito, ia lá comprar comida. Então Bartimeu, ele estava na mesma situação, sentado à beira do caminho, cego, sem visibilidade, desacreditado à margem da sociedade. Mas quando ele escuta falar, Jesus está passando, veja, Jesus está passando, ele sabia que ele não podia perder a oportunidade. Aquilo não podia ser mais um momento como nessa noite. Isso não pode ser mais uma reunião para você. Você não pode se acostumar com aquilo que você está passando, com aquilo que você está sofrendo, com aquilo que você está vivendo. Você não pode fazer dessa noite mais uma reunião. Você não pode ser um cliente, um espectador. Não. Você tem que ser um Bartimeu. E você tem que fazer como ele. E a palavra diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Olha, a perspectiva dele já mudou. Ele já acreditava na revelação. Ele já não chamava mais Jesus o Nazareno, não. Quando Jesus saiu, Jesus já não era mais Jesus de Nazaré. Quando ele saiu, Bartimeu já acreditava que ele era Jesus, filho de Davi. Você sabe por que essa expressão, Jesus, filho de Davi? Porque eles acreditavam que Jesus trazia as características de Davi: homem valente, varão de guerra, não temia nada nem ninguém. Filho de Davi, por quê? Porque Davi venceu batalhas, conquistou reino, e Jesus também tinha isso dentro dele. Todos aqueles que lutaram diante de Davi, junto com Davi, se tornaram vencedores. Então eles sabiam que se eles caminhassem do lado de Jesus também, eles teriam vitória. Aí ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, você já sabe, seu marido, quando começar a ver você clamando muito, buscando muito, ele vai dizer para você: para que você já está virando uma crente bitolada. Amigos vão querer te deter, parentes vão querer te barrar, pessoas vão querer te silenciar, principalmente quando elas sabem, elas enxergam. Satanás vê que aquela está sendo a sua última oportunidade. Se você não clamar, se ele conseguir te calar, te silenciar, a bênção vai embora, você perde. Você vai continuar cego durante quanto tempo? Você sabe o caminho. Eu tenho dito para vocês nesses últimos dias que o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Satanás, ele faz aquilo que ele foi chamado para fazer: matar, roubar e destruir. Agora você tem que fazer aquilo que você foi chamado para fazer: acreditar, confiar, buscar, orar, jejuar, pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Se colocar diante de Deus. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para libertar sua casa, libertar sua família. Você foi chamado para romper, viver outro nível. Você foi chamado para ser sal da terra, a luz do mundo, abençoar a sua casa, abençoar o seu trabalho.
Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para ficar na beira do caminho mendigando. Sabe, gente, aqui às vezes a gente não sabe o potencial que a gente tem. Você sabia que o ser humano ele é considerado ovelha? Por quê? Porque além de míope, ele é medroso. O ser humano, se ele não tiver alguém segurando na mão dele para dizer vai, ele não vai. Se não tiver alguém para validar ele, ele fica parado. O ser humano quer validação. A mulher, para se sentir bonita, gostosa, ela tem que jogar uma foto dela pelada lá no Instagram e todo mundo fica, aí gostosa, aí linda, aí aquilo levanta. A mulher de Deus não precisa de nada disso. Ela sabe que o que levanta o alto astral dela, o que levanta ela é Deus. Ela não precisa de validação de ninguém, ela não precisa de permissão de ninguém. Não precisa. Ninguém precisa dizer que você é bonita para você se sentir linda, maravilhosa. Ninguém precisa dizer para você que você vai conseguir, porque você vai conseguir. Está escrito, você tem promessas. Você não é qualquer um, você é filho, e filho tem promessas. E não porque merece, você tem promessa porque você é herdeiro do reino dos céus. Então não há necessidade de pessoas ficarem validando você, avaliando você, colocando réguas em você, aprovando aquilo que você faz. E você também não precisa ficar se comparando a B, C. A fulano está rompendo, amém, graças a Deus, abençoe a vida dele. Por que você ainda não rompeu? Porque não chegou a sua hora. A Bertano comprou carro, Bertano comprou casa. Não, amém, graças a Deus, Pai, abençoe a vida dele, abençoe a casa, abençoe a família. Mas a minha hora vai chegar, e quando a sua hora chegar, você vai romper, e você vai ter o melhor dessa terra. Presta atenção. É só você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer? Não. Quantas são as pessoas que ligam para mim e dizem assim, ai bispo, eu estou doente. Aí eu pergunto, você já se ungiu? Não. Ai bispo, meu filho está doente. Você já orou por ele? Não, eu vou orar. Meu, você não sabe. Mas o que move o céu é a nossa oração. Sabe, eu não sei se você já viu, e depende da tonalidade da sua oração, da sua voz, do seu clamor. Eu não sei se você já viu, mas há um tempo atrás aí tinha um programa de televisão que eles pegavam, traz aquele copo ali para mim, um copo vazio, isso, um copo vazio. Aí eles colocavam assim perto da pessoa e colocavam um canudo lá. Aí a pessoa te quer. Aí quem lembra desse programa? Tem gente, cara, tem umas tonalidades de voz que consegue quebrar um copo de cristal. Você entende? Então, o que move os céus? O que move os céus é a tonalidade da sua voz. O que move os céus é o seu clamor, é a sua súplica, é a sua posição, o seu posicionamento diante de Deus. Bartimeu, ele sabia que a única coisa que ia fazer Jesus olhar para ele era o clamor. Então Satanás queria calá-lo, Satanás queria silenciá-lo, mas cada vez que ele ouvia, fica quieto, cala a boca, não incomode o mestre, ele não pode te ouvir. Bartimeu clamava mais alto, Bartimeu clamava mais alto, Bartimeu clamava mais alto. E é isso que nós temos que fazer. A cada dia, a cada instante, nós temos que clamar mais alto. Nós temos que buscar com mais fé, porque é isso que move o céu. É isso que faz o céu descer até você. É isso que abre portas. Mas a sua oração, se a sua súplica é aquela coisa chula, meu, você dá 100% quando você vai assistir um jogo de futebol. Você presta 100% de atenção quando você vai assistir um filme. Eu vou assistir Avatar, 3 horas de filme, maluco.
A pessoa dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. E o filme não acorda. Não, mas ele está lá. Mas quando se refere a Deus, a pessoa procrastina. Mas de repente você vai deixar de procrastinar quando você tiver a mesma ideia de Bartimeu. É a última chance. Quem está passando? Jesus, Jesus. Então é hoje que eu tenho que ser curado. É hoje que eu tenho que ser liberto. É hoje. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A voz daquele homem fez Jesus parar. A sua oração ainda faz Jesus parar. A sua oração ainda move Jesus a sua direção. Então nessa noite eu gostaria que você usasse o pouco de tempo que nós ainda temos, antes de nós terminarmos a nossa reunião. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, eu não sei quais são os momentos difíceis que você está atravessando, mas eu gostaria de usar esse restinho de reunião para você fazer aquilo que você nunca fez, para você clamar de maneira que você nunca clamou, mas aquele clamor sincero, porque quando o nosso clamor é sincero, Deus ele para, Jesus ele para, Jesus ele olha. Quando você clama de forma artificial, meu amigo, não acontece nada, mas quando você clama do fundo do seu coração, Jesus para. E quando Jesus parou, Jesus disse a ele assim: olha, vem aqui, rapaz, tragam ele até aqui. Gente, a Bíblia diz que na mesma hora ele se desfez da sua capa, lançou a sua capa. Capa era a proteção, capa era a segurança, capa era os recursos que ele tinha. Capa era quando o sol estava muito quente, ele se cobria. Quando a chuva vinha, ele se cobria. Capa ele colocava no chão e ele deitava ali. Não se sabe se ele morava na rua. O que sabemos é que ele tinha pai. Ele era filho de Timeu. Mas ninguém sabe se ele morava na casa do pai ou se ele ia só durante o dia mendigar, buscar esmola. Mas ele percebeu que era momento dele clamar. E quando você vai perceber que é momento de clamar? Só depois que Jesus passar, só depois que Jesus estiver longe, só depois que o caos chegar, a sua vida financeira quebrar, o seu casamento destruído, ficar. Então ele joga aquela capa, ele vai até Jesus. Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? Jesus estava vendo, mas quando a pessoa fala aquilo que ela quer, Deus ouve e o céu se abre. E Jesus disse para ele: olha, filho, vai, a tua fé te... Ora, o que salvou aquele homem? A fé dele. A fé de se levantar, a fé de clamar, a fé de buscar, a fé de orar, a fé de jejuar, a fé de acordar de madrugada, a fé de entregar os seus problemas, as suas necessidades, tudo na mão de Deus. É isso que vai te sarar, é isso que vai te abrir os olhos, é isso que vai te trazer um novo rumo, nova direção, vai abrir portas para você, vai te mostrar o caminho. É isso que vai fazer o milagre acontecer na sua vida. O clamor. Bispo, mas o céu se move por barulhos. O céu se move através da nossa voz. Ele está em silêncio, mas quando ele escuta a nossa voz, o milagre acontece. Haja luz. Se lembra? Haja luz. E a luz se fez. Haja separação, porção seca, água. Haja dia, haja noite, haja tarde, haja manhã. O céu se move por som, sonoridade da nossa voz, da nossa súplica. A nossa voz é o gatilho que ativa o mundo espiritual.
E depois que ele foi curado, a palavra faz questão de dizer, e disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, os olhos se abriram. E depois que os olhos dele se abriu, o que ele fez? Seguia Jesus pelo caminho. Ele não se afastou, ele não foi embora, ele não meteu o pé. Não, ele continuou seguindo Jesus, porque ele sabia: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna. Então eu gostaria que você nesse exato momento ficasse de pé aí no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. E nessa noite você vai entregar aquilo que você nunca entregou, mas você vai receber aquilo que você nunca recebeu. Nós vamos chamar a atenção de Deus, nós vamos chamar e clamar pelo nome de Jesus, e Ele vai parar, sim, Ele vai parar nessa noite, e Ele vai te abençoar, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai abrir portas, Ele vai fazer o impossível se tornar possível. Ele vai fazer milagres. E milagres só acontece quando você não consegue fazer, quando o médico não consegue fazer, a ciência, quando ninguém faz, Deus ele faz. E eu quero chamar aqui na frente você que tem um clamor muito forte para fazer, uma oração muito forte, um pedido, uma necessidade. Você precisa sair daqui nessa noite curado, liberto, com um rumo, com uma direção. Você precisa sair daqui nessa noite sabendo que Jesus, Ele tocou em você. Veja, como eu disse, Jesus está passando, mas Ele ainda escuta: Bartimeus. Então saia do seu lugar, vem aqui na frente. Vem clamar pelo seu casamento, vem clamar pela sua família, vem clamar pelo seu marido, pelos seus filhos, vem clamar pela sua empresa, vem clamar pelo seu comércio, vem clamar. Não deixe o mundo te silenciar. Não deixe a vergonha, a pessoa que está do seu lado, silenciar você. Não, nada e nem ninguém pode te silenciar nessa noite. Eu quero declarar ao Pai que nós não vamos calar, nós não vamos nos intimidar, nós não vamos nos amedrontar mediante a falatórios, a dúvidas, a medos. Nessa noite nós vamos clamar. Jesus está passando, mas Ele quer te perguntar: o que queres que eu te faça? Isso. Jogue a tua capa, deixa o seu passado para trás, os seus medos. Esqueça daquilo que você fez, aquilo que você cometeu. Esqueça os pecados, as iniquidades. Esqueça aquilo que você perdeu, aquilo que te atormentou até hoje. Esquece, vamos começar tudo novamente. Vamos pedir para Jesus tirar a cegueira, nos fazer enxergar. Aleluia. Foi em questão de segundos, eu fui atingido em sequência e eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acerto. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava: não é pra dormir.
Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te salvar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Aleluia. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. aleluia. É momento de lutar, é momento de clamar, é momento de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga comigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha casa, do meu trabalho, da minha família, do meu filho, do meu marido. Tem misericórdia daquela pessoa que está numa UTI, numa CTI, desenganada pela medicina. Tem misericórdia, Espírito Santo, daquela pessoa que está desenganada pela medicina. Tenha misericórdia. Diga: salva a minha casa, salva o meu casamento, salva a minha família. Pai, em nome de Jesus, tira de mim essa perturbação, essa ansiedade, esse medo, essa dúvida. Tira de mim essa doença, esse caroço, esse tumor, esse câncer. Tira de mim esse azar que me impede de fluir, de florescer, de alcançar outros níveis. De repente a sua vida é aquela vida que é uma vida travada, nada dá certo, nada vai para frente. Você não consegue ser feliz. Você não é feliz no amor, não é feliz no trabalho, não é feliz na vida financeira. Nada dá certo, nada vai para frente. Mas eu quero dizer que nessa noite o Espírito Santo, Ele te abre os olhos, Ele tira essa cegueira, Ele arranca esse azar, essa perturbação. Ele arranca esse olho grande, essa inveja, essa obra de macumbaria, de feitiçaria, que de repente tenta destruir a sua vida. Esse mal que já vem te acompanhando desde criança, desde pequena. Entra ciclo e sai ciclo, e a sua vida continua amarrada.
Mas nesse momento, Pai, nós não queremos ficar mais parados à beira do caminho. Nós não vamos ficar esperando o milagre acontecer. Não espere o milagre acontecer. Bartimeu não esperou. Bartimeu não esperou Jesus parar. Bartimeu não esperou alguém pegar ele e levar diante de Jesus. Não, ele começou a clamar. Então não espere por ninguém. Não espere por pastor, por bispo. Não espere por profetisa, por guru. Não espere. Clame, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Buscai e acharei, pedi, abri-se-vos-á, batei e você encontrará. Então, Pai, em nome de Jesus, faz o milagre, faz aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que não sabemos, aquilo que não conseguimos. Nós sabemos que o Senhor pode. Abençoe a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos. Pai, essas pessoas vão sair daqui nessa noite vencendo para vencer, em nome de Jesus. Essas pessoas vão sair daqui nessa noite libertas, abençoadas, curadas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pois eu abençoo a vida delas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam assim seja. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Aprenda a provocar o milagre. Não espere. Não espere ninguém te levantar. O problema de muitas pessoas hoje, sabe o que é? Elas caem e ficam esperando alguém levantar. Fica esperando alguém ligar, alguém procurar. Ficam culpando todo mundo. Não, a culpa dos seus fracassos é sua. Gente, hoje ninguém se importa mais com ninguém. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Mas nós não estamos só. Pare de se vitimizar. Ah, por que você não rompeu? Por que você não cresceu até hoje? Não, porque ninguém me ajudou. Eu não tenho uma faculdade. Eu fui criado sozinho, sem pai, sem mãe. Ah, quando eu era pequena aconteceu tantas coisas ruins na minha vida. É hora de superar, meu. A dor sempre vai querer te causar danos. Mas isso não pode te parrar, te frear, te bloquear. Não. Olha para Jesus. Quando vier a dor, quando vier a perturbação, você para, pensa assim: vai passar. E passa, tudo passa, gente. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu quero impor as mãos sobre a sua cabeça. E você vai voltar para o seu lugar, acreditando no milagre na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. O meu combustível para continuar. Diga isso para Jesus. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. O que, igreja? O meu alicerce para continuar, pra não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e eu não quero mais. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Você tem tudo que você precisa. Todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo
ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. O meu combustível, pode sentar, pra continuar. Jesus é o aconchego, o meu alicerce pra continuar. Não está sendo fácil, Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que mas seguir. eu tenho que Você não pode ficar na metade do caminho, não pode ficar estacas, Tá tão não pode construir casas no deserto. Eu confesso, eu tô cansado e eu não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo E não sai mais, não sai mais. nunca mais, nunca mais, nunca mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu, És o meu alívio, és o meu alívio. aleluia, glória a Jesus. Você pode glorificar Jesus nessa noite? Aleluia, graças a Deus. Sabe, gente, é que na Igreja Videira Verdadeira nós não fazemos palestras, não é um culto de coach. Nós não somos coach, não somos palestrantes. Nós somos pessoas que acreditam no impossível, no sobrenatural. Mas hoje as pessoas não têm visto milagres. Por quê? Porque elas estão muito acomodadas. É como eu digo, elas ficam terceirizando tudo que acontece na vida delas. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ela pensa que só dela vir na igreja e ficar inerte, parada, o milagre vai acontecer. Não, não. Se você não fizer nada, você não vai receber nada. Coloca isso na sua cabeça. O nada é estéril, eternamente estéril. Se você não clamar, se você não buscar, é como eu disse, Jesus passa e você não recebe seu milagre. Quantos cegos não haviam ali em Jericó? Quantas mulheres hemorrágicas? Quantos paralíticos? E por quantos Jesus não passou por eles? Mas Jesus se moveu? Não, porque Jesus não se move por necessidade. Jesus, ele se move por fé. Jesus atende aqueles que clamam, aqueles que buscam. Então